Olá, olá, muito bom dia para você. Começa agora o Magazine, abrindo a programação local da sua TV A Crítica, Rede Record. Eu já estou aqui com o Gilberto de Paula, alergista. Muito bom dia, tudo bem? Tudo bacana, que bom recebê-lo. Prazer todo meu. Hoje nós vamos conversar no quadro de saúde sobre fungos. Eles são extremamente necessários à vida no planeta, mas podem ser também extremamente prejudiciais para a nossa saúde e causam inúmeras enfermidades e até mesmo intoxicação. Você quer participar da nossa entrevista por telefone? É só ligar 21 23 10 20. A sua participação é ao vivo. Doutor Gilberto, o que são os fungos? Vamos relembrar aquela aula de biologia? O fungo, ele é um organismo que está entre uma bactéria e um protozoário. Eles crescem em todos os lugares em que tem umidade acima de 65% e temperatura acima de 34 graus. Ou seja, nós vivemos num mundo que é muito favorável a fungos aqui no Amazonas. O nosso clima, ele é realmente muito favorável e nós temos aí inúmeros problemas com alergias, né, intoxicações, às vezes até difíceis de diagnosticar. Agora, quais são as principais doenças que o senhor lida aí no dia a dia com os pacientes, nos hospitais e no seu consultório aqui no Amazonas? Olha, a maior parte das doenças alérgicas causadas assim são rinite, sinusite, bronquite, asma, problemas às vezes inflamatórios intestinais, algumas doenças autoimunes, situações tóxicas em que não se sabe exatamente o que está acontecendo com a pessoa. Às vezes ela está com um fungo dentro do aparelho digestivo, está produzindo venenos, está alterando até. Aí pensa que é uma gastrite. Só para você ter ideia como é frequente, nos primeiros meses do ano as pessoas procuram muito pronto-socorro, com faringite, rinite, asma. Há uma epidemia ao ponto da Secretaria de Saúde, junto com o Sindicato dos Médicos, promover organizações para tentar atender essa demanda do primeiro semestre do ano, porque ela cresce de uma forma epidêmica. Por causa do clima, por causa das chuvas? Há uma série de confluência de fatores, mas eu diria assim que uma das mais importantes é que as casas estão sofrendo vazamento. É verdade. As casas estão sofrendo infiltração, né? E muitas vezes as pessoas e os médicos não conseguem perceber essa correlação de causa e efeito. Ou seja, o fungo que está dentro da casa de uma pessoa está adoecendo a casa e a pessoa também. Então, na verdade, a pessoa está com uma casa doente. Olha só, o mofo é um vilão, né, que provoca estragos aí dentro da nossa casa, do apartamento, às vezes do local de trabalho. Ele também pode prejudicar a nossa saúde e de toda a sua família. Veja um pouquinho mais sobre esse assunto. Os tipos de fungos e entre eles aqueles que são extremamente prejudiciais para a saúde. Um deles é o mofo, muito comum na região norte por conta da umidade. Eles se reproduzem em paredes, armários e até mesmo em alimentos. Aquelas manchinhas esverdeadas que em muitos casos acabam fazendo parte do cenário da sua casa são tão perigosas que, pasmem, podem desenvolver diversas doenças e até mesmo levar à morte. Segundo o site TMZ, as autoridades de Los Angeles suspeitam que a morte do casal Brittany Murphy e Simon Monjack pode ter sido causada por um fungo existente em sua casa e que teria afetado a saúde de ambos. Antes de morrer, os dois apresentaram um quadro clínico semelhante, com pneumonia severa e anemia. Portanto, se na sua casa há algum sinal de mofo, siga as recomendações de um especialista e proteja a sua família. Nossa, esse pão dá até medo, né, doutor? Dá. O grande problema é que quando ele fica assim, já passou muito. Muitas vezes já está lá o fungo e você não consegue ver. Ah, isso acontece. Entende? É muito frequente cachorros e gatos serem vítimas desse tipo de coisa, porque as pessoas, é o animal e tal, e a ração está contaminada e faz mal para os bichinhos, entendeu? Nós temos aqui mais fungos, o senhor tem algumas aqui imagens? Nós temos uma imagem interessante para a gente ver que o problema não é só nosso do Amazonas, é um problema universal, né? Então aqui nós temos um local em que teve neve, essa neve ela está derretendo e essa umidade está passando para dentro da casa e está crescendo fungo aqui dentro da casa
Na parede, aí, né? no chão e tal, né? Mesmo. Então o que acontece? Isso é muito frequente acontecer. Nós não temos neve, né? Mas temos um inverno rigoroso. Então a umidade, a parede externa das casas, ela não é bem impermeabilizada, não há uma proteção do rodapé. Então a água entra na parede e sobe, e ao subir ela cria um ambiente favorável para o crescimento do fungo que já vem na massa da parede. Então isso daí tem que ser removido, a parede tem que ser impermeabilizada, às vezes é preciso chamar um engenheiro sanitário ou um mestre de obra que entenda de impermeabilização, usar azulejo, pode usar azulejo, né? Então tem muita gente que fica com essas coisas dentro de casa e a pessoa não percebe. E aquele problema de pele que não cura nunca, a asma do bebê que não cura nunca, a sinusite que volta a acontecer com tanta frequência, está relacionado com o fungo da parede da casa. E as pessoas imaginam muitas vezes, são os bichinhos de pelúcia, e tem outros focos de fungos na casa, né? Veja bem, os bichos de pelúcia, eles podem acumular fungo também, mas em geral, colchão, travesseiro e pelúcia e sapatos, né, eles acumulam ácaros. Mas, por exemplo, se você tiver um closet na sua casa, muito próximo do banheiro, a umidade do banheiro pode entrar, basta ter umidade acima de 65 e temperatura acima de 34, acabou, você vai ter fungo. E esse diagnóstico, como que ele acontece? Às vezes é difícil, como nós comentávamos ainda há pouco, a pessoa está sentindo dores no estômago, está com um sistema digestivo abalado, imagina que pode ser gastrite e, na verdade, ali são fungos, né? Pode ser um processo inflamatório do aparelho digestivo causado por fungos no aparelho digestivo. A gente vê isso muito em idosos e vê isso muito em crianças pequenas, tá? Então você precisa usar um antimicótico que não seja tóxico e consiga limpar o intestino das pessoas. Fungo é um problema muito frequente aqui no Amazonas. Rinites, alergias... Rinite, sinusite, bronquite, asma, diarreias que às vezes são difíceis de tratar. E existem casos, por exemplo, eu tenho algumas clientes que elas têm doenças inflamatórias, tipo reumáticas, que quando elas saem da casa, vão visitar as filhas que moram em outros estados ou em outros países, a doença reumática desaparece. Quando ela volta para casa, volta o reumatismo de novo. Eu tenho uma amiga que mudou para Natal com a família inteira por causa de um problema com a filha pequena que não ficava bem de forma nenhuma. E lá ela está muito bem. Era o clima realmente. Às vezes só que o clima que a gente está falando é o microclima de dentro da tua casa. Na verdade não é o clima como um todo, é como a tua casa está constituída. Então muita gente tem a casa doente, fica cansado, tem déficit de atenção, tem baixa produtividade, perde a criatividade, fica cansado e a casa ou o local de trabalho pode estar contaminado. Por isso que existe uma lei da Anvisa, da Vigilância Sanitária, que a lei é a portaria 176, que regulamenta essa questão da qualidade de ar de interiores, porque hoje a Organização Mundial de Saúde entendeu que fungo é um problema que precisa ser estudado, que precisa ser esclarecido, precisa ser campanhas para as pessoas entenderem como faz a higienização disso, que é um problema de saúde pública. Quais são as formas de se detectar doenças causadas por fungos, tanto na pele, quanto as alergias, essas rinites? Existem hoje até inspeções nesses locais? Existem. Bem, a primeira forma da gente detectar fungo, assim, é o nosso olho. A gente vê, olha, tem fungo ali, acabou, né? A segunda forma é o nosso olfato. Um cheiro de mofo aqui, quer dizer, se tiver alguma mancha já é um problema, né? Se tiver cheiro também. Mas às vezes nós não conseguimos nem ver, nem perceber isso daí, tá? Então é preciso que o médico tenha esse conhecimento para ele poder conversar, fazer um inquérito. Às vezes a gente, através de perguntas, questionários, conseguimos levantar a suspeita. Às vezes temos que fazer testes alérgicos, que não são iguais aos testes convencionais feitos pela Sociedade Brasileira de Alergia. São testes a gente chamados de intradérmicos, são testes que são feitos pelos otorrinolaringologistas americanos e médicos ambientalistas americanos. São testes de maior sensibilidade, porque o fungo, você faz teste de sangue para alergia, que funciona para o ácaro, que funciona para alimentos, e o teste ele não te dá uma informação. Os testes convencionais não conseguem ver o fungo. E às vezes você precisa coletar o ar dentro de casa, com uma placa de Petri, um aparelho, fazer a cultura para identificar que ali tem uma coisa ruim. E isso já é feito em Manaus? Já é feito. Já é feito aqui.